E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dani, plantonista de matemática, e eu vou resolver agora o exercício 3 da página 251 do capítulo 3, frente 3 da apostila 1 de vocês, beleza? Bom, esse exercício ele começa falando da razão áurea e que aí tem uma fórmula de calcular e que a equação correta é uma relação entre os lados de um segmento de reta que ele dá no enunciado, certo? A gente vai deixar isso por enquanto porque a parte mais importante do exercício é a gente olhar e trabalhar com o pentágono regular que ele deu depois e procurar essa semelhança de triângulos que ele disse que a gente tem que usar, mas ele não falou qual que é. Então, a gente primeiro tem que achar quais triângulos são semelhantes para depois fazer a semelhança e ver se essa semelhança dá exatamente a equação que ele pediu para a gente fazer. Beleza? Então, vamos lá. O que eu fiz inicialmente? A gente tem o pentágono regular e eu consigo calcular quanto vale o ângulo interno aqui dentro, aqui em cima, certo? Usando na fórmula do ângulo interno, a gente pega a soma dos ângulos e aí divide por n. Então, eu substituí o n valendo 5, já que é um pentágono, e a gente chega no 108, certo? Então eu sei que esse ângulo aqui, ou qualquer um deles, vale 108. Nessa, agora tem uma outra informação interessante. Esses triângulos aqui, AGD ou ADE, AGF e tal, eles são todos isósceles, certo? Porque os lados do triângulo, desse triângulo e do pentágono, são todos iguais. Então, eu consigo marcar todos esses ângulos que eu fiz com dois risquinhos aqui, né, de azul um pouco mais escuro, que eu chamei de alfa na minha legenda, eu consigo marcar todos eles, certo? Então, nesse triângulo aqui eu marquei as duas pontas, nesse triângulo aqui eu marquei as duas pontas, nesse triângulo aqui eu marquei as duas pontas. Tudo bem? Para que isso vai ajudar? Porque eu já sei que uma ponta aqui, né, essa ponta grande, é 108. Então, como esse ângulo e esse ângulo aqui são iguais, eu consigo calcular quanto ele vale. Que foi essa conta que eu estou fazendo aqui. 108 do ângulo interno mais 2 alfa dá 108, então alfa é 36. Beleza? Nisso, não só eu sei que esses dois valem 36, mas como aqui e aqui vale 36 para eu conseguir achar esse pedacinho no meio que eu estou chamando de beta enquanto isso. Beleza? Então, sabendo os dois 36 e que somando com beta dá 108, que é esta fórmula que eu coloquei aqui, certo? Eu consigo achar que o beta vale 36, que é a mesma coisa que alfa. Nisso, a gente ganha muita coisa importante, por quê? Porque agora eu posso olhar esse pedaço do D aqui, ó, e eu sei que eu tenho um alfa, certo? E um beta, porque isso aqui fica tudo simétrico, a construção que eu fiz aqui eu posso fazer aqui sem problema nenhum. Então, esse ângulo um pouco maior que vem daqui até aqui, que eu marquei com esse um risco de azul um pouco mais claro, ele vale 2 alfa, certo? Já que o alfa é igual ao beta, então eu consigo pegar 2 alfa para cá. Além disso, olhando nesse triângulo ADC aqui, concorda que esse C para fora é ângulo externo dele? E a gente tinha alfa mais alfa para cá? Então aqui também é 2 alfa. E aí, por semelhança, né, ou olhando esse grande aqui e tal, ou até olhando esse aqui, fazendo a mesma construção de novo, a gente chega que esse ângulo aqui para dentro também vale 2 alfa. Nisso, a gente descobre que esse triângulo ADB é semelhante ao triângulo DCB. Por quê? Porque os dois têm alfa na ponta, certo? Alfa na ponta aqui, no grandão, alfa na ponta aqui do pequeno, e as bases valendo 2 beta. Então, 2 beta aqui e aqui no grande, e 2 beta aqui e aqui no pequeno. Então, a gente pode fazer essa semelhança aqui. O que eu fiz? Eu fiz primeiro no triângulo grande a base e um dos lados. Então, a base sobre um dos lados. E agora no triângulo pequeno, a base sobre um dos lados. Tudo bem? Então, semelhança. Triângulo grande, triângulo pequeno. Aqui a base, aqui o lado. Então, conseguimos chegar nessa fórmula. Agora, a gente está bem perto da fórmula que o exercício pediu para a gente usar. Só que, o que está faltando? A gente tem que usar AC e não BD, porque a gente precisa usar esse pedaço aqui. Mas, o que tem, né, qual que é a maneira de resolver isso? A gente já sabe que esse triângulo aqui é isósceles, certo? Porque ele tem a base com ângulos de mesma medida.
Então, esse lado é igual a esse. E esse triângulo, o ACD, também é isósceles, porque ele também tem a base de ângulos com a mesma medida, que no caso é o alfa. Então, essa medida desse lado também está aqui, né? Que é tudo o que eu marquei com o azul um pouco mais clarinho num risco só. Então, o BD tem a mesma medida que o AC. Então, a gente pode substituir isso aqui direto na fórmula daqui de cima. Então, os dois BDs foram substituídos por ACs. E, na hora que a gente chega aqui, a gente está exatamente na fórmula que o exercício deu inicialmente, falando que essa é a fórmula que faz a gente achar a razão áurea. Então, chegando nessa fórmula, a gente prova que dá para calcular a razão áurea usando no pentágono, porque a fórmula que a gente chegou é a fórmula da razão áurea. Tudo bem? Então, só dando uma passada rápida no que a gente fez. Primeiro eu achei o ângulo interno, aqui. E olhando esses triângulos grandes, ou aproveitando os lados que têm a mesma medida, eu marquei todos os alfas. E aí calculei o alfa usando esse triângulo grandão. Achando o alfa, eu também descobri que os alfas estão aqui e achei o beta, que tem o mesmo tamanho do alfa. Sabendo que beta e alfa são iguais, eu consegui fazer essa marcação e essas outras duas usando os ângulos externos. Descobrindo que esse triângulo é semelhante a esse menorzinho, a gente faz a semelhança e acha essa equação. E aí, aproveitando os isósceles, a gente consegue achar que esse lado está aqui também e chega na resposta final. Tudo bem? Esse exercício ele é longo, porque você tem vários passos para fazer, e aí se você perdeu um passo ou não pensou em alguma dessas coisinhas, o exercício já trava, mas dá para ver que a resolução, assim, a parte de conta mesmo dele é curta, né? Tem algumas continhas bem simples aqui para fazer, mas a sacada dele que é difícil. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, dá uma pausa, olha os desenhos que eu fiz, tenta ver as marcações, que eu acredito que vocês vão conseguir sim. Beleza? Bom, esse exercício acaba por aqui e até os próximos, gente.